noite. Quem estiver entrando, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Falta mais um minutinho. Hoje a conexão abriu no mesmo momento que eu entrei. Que às vezes eu começo um pouco mais cedo por conta da conexão e aí demora um pouquinho. E hoje realmente as coisas estão fluindo. E aí a gente vai conversar um pouco justamente o porquê de ser aromaterapeuta, tá? Bem, eu vou dar uma introdução, como tem algumas pessoas ainda entrando. Quem ainda não me conhece, né? Eu sou aromaterapeuta, professora em aromaterapia. Eu tenho uma formação, a primeira formação, porque eu sempre digo que não só aromaterapeuta, mas qualquer profissional em qualquer área, ele vai ter sempre que estar se reciclando, fazendo algum tipo de imersão, buscando mais literatura, buscando mais trabalhos científicos para entender a área onde ele se encontra. E comigo não pode ser diferente, nem podia ser diferente. Então, eu tenho um contato com a aromaterapia desde 2000, mas de uma maneira, digamos, mais profunda, mais diária, a partir de 2005, quando eu fiz a minha primeira formação, tá? E de lá para cá, no caso, são quase 16 anos, porque eu fiz a primeira formação em julho de 2005, então esse ano eu completo 16 anos enquanto aromaterapeuta, né? Posso assim me dizer, embora que o primeiro curso que eu tenha feito tenha acontecido em 2000, como eu falei, então seriam 21 anos dessa aproximação, mais digamos, da ligação do casamento a partir de 2005. E aí, por que escolher esse tema, o porquê de ser aromaterapeuta? Primeiro a gente tem que entender o porquê de ser terapeuta, né? Independente da área, o que significa essa palavra terapeuta ou terapia, né? Então a gente vê que a origem da palavra terapeuta, ela coloca como o significado é se colocar a serviço, né? Quando a gente fala se colocar a serviço, muitas vezes as pessoas pensam que esse colocar a serviço teria que ser algo de subserviente ou de aceitar sempre o que o outro coloca. E não é isso. Quando a gente se diz se colocar a serviço, né, acolher o outro, né, perceber aquele ou aquelas que estão chegando até você, né, e dentro desse acolhimento ter o discernimento do que é o sim e do que é o não. Não do que é o certo ou é do errado, porque diante do assunto pode ser algo relativo. Diante de algumas situações não, né? Diante de algumas barbaridades não tem essa questão do equilíbrio, é errado mesmo. Mas aí a discussão não é essa hoje. Mas o porquê de ser aromaterapeuta? Primeiro, a gente tem que entender que ser aromaterapeuta precisa começar em você poder ser esse aromaterapeuta para você, né? Em você entender, inclusive, o momento onde você realiza o autocuidado, mas entender também que existe aquele momento, oi Franklin, saudades, onde também existe aquele momento onde você vai necessitar do outro, né? Onde você vai buscar um outro para que dê um acolhimento e que ajude nesse discernimento, nesse livre-arbítrio que você tem. Então, o porquê ser aromaterapeuta? Primeiro que no caso da aromaterapia, você tem que gostar, né, de trabalhar com óleos essenciais, de trabalhar com hidrolatos, com óleos vegetais, de lidar com cheiros. Eu já tive, inclusive, lá atrás, aluna assim, que tinha um pé atrás, né, antes de ser... Trabalhava com terapia floral, mas não trabalhava com aromaterapia porque ele se dizia uma pessoa muito alérgica, né? E que tinha problemas com cheiro. E a gente, dentro da aromaterapia, a gente respeitando o outro, a gente vai perceber, inclusive, que existe óleos essenciais, existe hidrolatos, onde a gente vai tratar, digamos assim, dessa alergia, mas a gente não vai estar focando na alergia da pessoa. A gente vai estar focando o porquê dessa alergia, qual o significado dessa alergia, né? Desde quando que a pessoa... É muito importante quando a gente começa a ser um terapeuta,
ter a escuta, né? A escuta é uma coisa para a vida toda, mas prestar atenção principalmente na linha do tempo que aquela pessoa traz para você. Porque às vezes a pessoa traz algo que está incomodando, que começou ontem ou começou um mês atrás. Só que às vezes esse começou um mês atrás tem um pé mais atrás ainda, né? Não tem essa coisa assim, começou um mês. Na realidade, de um mês para cá, o copo transbordou, mas isso já vinha de anos, né? Às vezes vinha lá de bebezinho ou lá da infância, da adolescência, né? Então ter essa escuta, e quando a gente tem essa escuta que percebe, essa coisa vem mais para trás, eu estou preparada para essa situação que está sendo trazida para mim, bem, com certeza você está preparada pelo menos para a escuta. Agora, será que você vai precisar de um suporte para essa pessoa que chegou até você, ou de repente você dá conta, né, da demanda que a pessoa está te trazendo? Então a gente perceber não só o limite dos outros, que a gente fala muito isso para o cliente, né, respeite seus limites, tem dia que você precisa descansar mais, tem dia que você precisa ficar mais com você, mas a gente também tem que entender que o conhecimento que cada um tem, de repente não é o suficiente para aquela pessoa, tá? Não em relação talvez à aromaterapia, mas em relação a uma outra área que a pessoa também precise de ajuda, né? Então, de repente, eu posso dizer assim, na aromaterapia eu me garanto, beleza, mas a pessoa não está precisando só da aromaterapia, de repente a pessoa está precisando fazer uma atividade física, precisa de uma orientação de alguém dessa área, ou precisa de uma orientação de um nutricionista, precisa uma orientação de um acupunturista. E se você não tem o conhecimento dessas áreas, né, não dá para você abraçar tudo. Se de repente a demanda que é trazida para você começa justamente e dá para ser resolvida dentro da aromaterapia, dentro do conhecimento, não só da aromaterapia, mas de outras áreas que você tem, beleza. Se não, a gente tem que ter a humildade e dizer, eu posso ir com você até aqui, posso até te acompanhar, mas sinto, né? A gente nunca deve dizer deve ser assim, mas sinto que outra pessoa precisa entrar em cena, outra pessoa vai poder te ajudar mais do que eu. A gente dizer para o outro que alguém pode ajudá-lo mais do que você, né? Não quer dizer que você seja menos, né? Não seja uma pessoa capacitada, ao contrário, está mostrando que você tem um discernimento e que você tem um cuidado com aquela pessoa e que de repente outra pessoa ali vai poder fazer com que o processo terapêutico daquela pessoa avance, né? E não que fique naquela questão da redoma, da melhora, né? Mas que a pessoa sem conseguir acessar o caminho da cura, né? Porque o caminho da cura não vai ser você que vai fazer pela pessoa, nem nenhum terapeuta ou aromaterapeuta vai fazer pela pessoa. O caminho da cura vai ser pela pessoa que está dentro do seu processo terapêutico. E aí você vai ser justamente aquela pessoa que pode ajudar aquela pessoa a acessar esse caminho, né? Mas dentro desse caminho que a pessoa está acessando, você perceber os limites da pessoa, inclusive chamar isso para ver, vai mais devagar, né? Vamos desacelerar um pouquinho aqui e você perceber principalmente os seus limites. E aí fica a pergunta também, o que mais, né? Muitas pessoas às vezes buscam fazer o curso de aromaterapia, não para ser aromaterapeuta. Tem gente que já chega dizendo assim, eu me apaixonei pela aromaterapia, quero fazer aromaterapia, mas não para ser aromaterapeuta, para ser um terapeuta. Eu quero fazer aromaterapia para poder usar mais com os meus em casa, um ou outro amigo que eu possa dar uma ajuda. E aí, gente, na hora que você se coloca a serviço do outro, você já é um terapeuta. Aquilo que eu disse no início, né? Da origem da palavra terapia, terapeuta. Então, assim, se colocar a serviço. Agora, você vai se colocar a serviço, digamos, em seus pares, de uma maneira só por amizade ou pelo zelo que você tem, digamos, ali para a família, ou você vai fazer isso também profissionalmente. Mas você não vai deixar de ser um terapeuta, um aromaterapeuta, porque de repente você não está dentro de um consultório. De repente você não está dentro de uma sala de aula como eu, né, que hoje é online, falando de aromaterapia. Então, a partir do momento onde você
começa a realizar cursos, onde você começa a comprar livros, onde você começa a ir mais na internet, pesquisar, inclusive buscar entender o que realmente ali eu encontro na internet, que é verdade, e na realidade o que é que está ali na internet que aquela informação não está correta, né? Tem alguns textos que encontramos na internet que é maravilhosos, e tem textos que encontramos na internet mais ou menos, o que seria o mais ou menos? Traz uma informação boa, legal, mas de repente quando você vai ver mais alguma coisa, você diz assim, gente, como é que se colocou essa informação aqui que não tem nada a ver? E aí a gente só vai ter esse discernimento do que realmente é uma informação correta, né, quando a gente estuda. E a gente, quando estuda, a gente estuda com outros profissionais e a gente estuda buscando uma literatura séria, né? A gente sabe, por exemplo, que hoje, além dos livros traduzidos por várias editoras, existem livros, principalmente dentro da editora Laszlo, né? Que até alguns anos atrás você precisaria ou ler em francês ou ler em inglês, e agora você está tendo esses livros em português. Hoje eu trouxe até um livro para compartilhar aqui com vocês, que são Óleos para Unção Aromática, tá? Vê que capa belíssima. Eu já tinha esse livro em inglês, né? A capa não diz tanto como essa capa daqui, mas é um livro que diz muito, né? Seja ele agora traduzido em português e o que eu tinha a versão em inglês, já que são duas autoras americanas, tá? Então a gente começa a pensar o seguinte: o que é que eu posso, o porquê de ser aromaterapeuta, né? Na realidade, eu penso que antes dessa pergunta, o porquê de ser aromaterapeuta, fica a pergunta para cada um: o porquê de ser eu? Então, assim, no meu caso, o porquê de ser Gorete, né? O que é que cabe, né? Brincando, o que me cabe nesse latifúndio para eu ser, né? E aí, dentro desse latifúndio que me cabe, a gente começa a entender que a gente tem que trazer o pensamento sistêmico. O que é o pensamento sistêmico? É a gente traduzir que não precisa ser uma coisa ou outra. Então, se eu for aromaterapeuta, eu não vou poder ser mais dançarina. Ou se eu for aromaterapeuta, eu não vou poder mais ser engenheira. Não, né? Dentro da visão sistêmica, e isso eu agradeço muito a formação que eu fiz em terapia comunitária, em terapia de família e de casal, que coloca, você sim pode ser uma coisa e outra. Então, o porquê de ser Gorete, né, me permitiu refletir e ser aromaterapeuta, e ser uma terapeuta floral, e ser uma taróloga, mas principalmente de ser, né? De ser, no mundo onde a gente vive tanto na coisa do ter, né? Não é o que Gorete tem ou deixa de ter, né? Porque o que ela tem, ela pode ter hoje e amanhã ir embora. Ou hoje ela pode estar na escassez e amanhã está na abundância. E quando a gente fala na abundância, a gente tem que pensar na abundância material, mas na abundância também de sentimentos, de estado, de espírito, né? Como é que eu tô hoje? Eu tô feliz? Ou mesmo diante da tristeza que eu posso estar sentindo diante de um cenário que eu estou vendo no meu país, mas eu me senti completa, inteira, inclusive para poder ajudar nessa mudança que não só o país está passando, mas o mundo está passando. Então, o porquê de ser, né? Na realidade, o porquê de ser, né? Aí 3 pontos: aromaterapeuta, médica, né? Contadora, né? E o contador aí não só o contador dos números, mas a contadora de histórias. Então, o que é que eu tenho que pensar? O que é que eu tenho que avaliar para poder ser aromaterapeuta, tá? Aí, indo para o lado profissionalmente da aromaterapia, né? Mesmo que seja aquela visão, eu vou trabalhar com aromaterapia só para os meus, eu tenho que pensar que eu vou ter que estudar, gente. Eu vou ter que estudar não só com algum outro professor, e aí eu vou buscar com qual ou quais professores, né? Me interesso, qual é a linha que bate, que toca. E aí, quando um professor está dentro da sua caminhada, não tem um professor melhor do que o outro. Tem um professor que você encontra e que de repente você vai encontrando outros professores. Porque se a gente parar para perceber, veja,
quantos professores nós tivemos ao longo da nossa caminhada, né? Aqueles que, de alguma maneira, o que a gente pode dizer dentro da academia, dentro das escolas, dentro das universidades, para quem chegou no nível superior. Então, a gente teve, né? Alguns tiveram até a sorte de, no meu tempo, que era o primário, que hoje é o Fundamental 1, de ter o mesmo professor, né? Mas, por exemplo, cada ano eu tinha um professor, então pelo menos já da primeira à quarta série já existia um professor a cada ano, né? E aí cada professor que chegava ali na minha vida, lá na infância, vinha acrescentando alguma coisa, vinha acrescentando os conhecimentos, né, que o Ministério da Educação, que a Secretaria de Educação do Estado, mais a do município exigem, que você tem que ter ali na programação, digamos assim, mas tinha também a vivência que cada aluno tem, que cada aluna tem com aquele professor, né? Eu tive uma professora na terceira série, que foi terceira e quarta série, professora Maria José Bacelar, né? Que ela não era só aquela professora que ensinava, né? Mas que me trouxe muito da organização, sabe? Era uma professora que tinha por hábito, por exemplo, havia um sorteio durante a semana, os nossos livros, alguns livros e alguns cadernos de atividades ficavam dentro da sala. E aí, cada dia havia aqueles alunos que ficavam para recolher todo o material e colocar no armário para fechar. Havia o aluno que ia percebendo se a sala tinha ficado arrumada e limpa, porque estudávamos pela manhã, mas havia uma outra turma que iria estudar ali, que iria chegar, né? E aí ela não me ensinou só a questão do conteúdo que a Secretaria ou o Ministério da Educação exigiu, né? Ela ensinou a trocar, né? Porque ali havia uma questão assim, hoje eu arrumo, amanhã. Então, de dividir as tarefas, né? Então, de que maneira você está sendo um aromaterapeuta? Por que de ser aromaterapeuta? Será que você está conseguindo entender, né, o teu eixo, a tua organização, de que maneira você pode ajudar o outro a ter a organização dele, que necessariamente não é a sua organização, ajudar a ter o eixo dele, né? E aí a gente entra no que na minha época era ginásio, que hoje em dia é o Fundamental 2, e aí a gente já aumenta o número de professores, né? Porque a gente não tem um professor só na sala de aula, a gente tem vários, porque cada professor vai ensinar uma disciplina. Então, hora você tem uma aula de matemática, hora você tem uma de português, hora você tem uma de história, né? Tem aquele dia que você ia para as atividades físicas. Na vida, ser um profissional de aromaterapia nos remete também a isso. A gente ter vários professores e claro que vai ter aqueles professores ou aquelas pessoas que vão passar nas nossas vidas que vão marcar mais, né? Mas todas são importantes desse crescimento, né? Dessa caminhada, dessa estrada. Então, quando a gente chega lá, no meu caso, que era lá o científico, né? O segundo grau, que hoje é chamado ensino médio, aí não só se tem mais professores, mas aquelas disciplinas lá atrás que a gente tinha estudado de matemática, de português, de história, elas agora estão sendo aprofundadas, né? A gente vai aprofundando essas disciplinas. E dentro dessas disciplinas que nós vamos aprofundando, a gente vai escolher mais aquelas ou vai ter uma sintonia maior com aquelas diante daquilo que a gente escolheu para ser na vida, né? E eu tô falando isso pensando no vestibular. Na minha época, né, eu resolvi fazer justamente jornalismo. E aí, o que é que pesava na hora do vestibular? Pesava português, pesava a língua estrangeira, né? Os conhecimentos gerais, história, geografia, tá? Mas havia uma coisa que, para você ficar mais tranquila para passar no vestibular, era você também ser um pouco boa, né? Ou pelo menos dar uma certa atenção para aquelas disciplinas que, embora não fosse, digamos assim, disciplinas do teu curso, já que você ia fazer jornalismo, mas que elas podiam fazer a diferença na hora da tua nota. E lá vou eu estudar, né? No ensino médio, além das disciplinas que estão lá, olhar também um pouco para a química, né?
que não tinha nada a ver, só entendi que essa química lá atrás veio justamente agora com a aromaterapia. Lá vou eu estudar mais um pouco de matemática, de física, e entender que tudo está interligado. Porque o que é que acontece hoje enquanto ser aromaterapeuta? Para ser aromaterapeuta, não adianta só eu ter um inalador, dizer, que cheirinho bom, né? Ou eu pegar o óleo aqui, e aí eu vou aqui, né, pegar um óleo alecrim que eu amo, aí coloco uma gotinha aqui, faço assim, ou coloco num aromatizador, ou coloco no meu colar, no meu difusor pessoal. Não. Eu começo a perceber que para eu, inclusive, isso aqui que eu gosto tanto, que eu amo, eu tenho que entender o que é que eu estou usando, né? O que é que tem mesmo aqui dentro, além desse cheirinho? Que cheirinho é esse? Então, para eu entender esse cheirinho, eu tenho que ir mais profundo. O que é ir mais profundo? Ir nas moléculas, né? Do óleo, né? Nessas moléculas voláteis aí do óleo. E que moléculas voláteis são essas? Detesto química, gente. A gente tem que começar a entender que se você está dentro de uma área, você pode dizer, em vez de você dizer eu detesto, primeiro momento você pode assumir, eu tenho uma dificuldade, até porque não foi a minha área. Quando comecei também com aromaterapia, imagina, fiz jornalismo, depois busquei as práticas integrativas, né? Uma especialização em terapia de família de casal, que não ia me exigir nada de química, nem de física, nem de matemática. E estou eu hoje aqui, tendo como meu carro-chefe justamente a aromaterapia. E fazendo as pazes, né, com a química lá atrás, entendendo que tudo é química, né? Existe uma química, até as pessoas falam assim, isso aqui não é química. Você está dizendo que isso aqui não é química sintética, né? Que isso aqui não é algo que foi preparado dentro do laboratório. Mas tudo aqui que está, né? Toda essa natureza, ela tem uma química. Então, eu tenho que entender essa química. Oi, Edna! E aí, dentro dessa dentro dessa química que eu vou buscar, eu tenho que entender, inclusive, a química dentro de mim. Quais são os meus mecanismos de ação? Não adianta só eu entender o mecanismo de ação, né, que existe num óleo essencial, né? Eu terminei agora em janeiro, colei grau em farmácia, entender o mecanismo de ação de um medicamento. Eu tenho que entender o mecanismo de ação que existe dentro de mim. Qual é a minha ação diante de uma situação? Não é muito né? Mas é isso mesmo. Qual a minha posição, qual a minha reação diante de uma ação, né? E diante de uma ação, como é que a minha química, meu corpo, minha cabeça, meus sentimentos, minhas emoções reagem, né? Quando eu começo a mergulhar, né, nessa química minha primeiro, eu vou começar a entender que essa química daqui, desse óleo essencial aqui, ele está justamente criando um link comigo, né? E sinalizando caminhos diante do que eu posso melhor usar dentro desses porquê de ser aromaterapeuta. Então, antes de imaginar o porquê de ser aromaterapeuta, né, reforçando mais uma vez a pergunta, o porquê de ser, né? O porquê ser Gorete, o porquê ser Maria, o porquê ser João, né? Qual o meu Dharma, né? E aí, Dharma, qual o meu propósito de vida? O meu propósito de vida passa pela aromaterapia, beleza. Agora, dentro da aromaterapia, qual o meu propósito de vida, né? Porque algumas pessoas dizem assim, eu sempre pensei em ser médico, eu sempre pensei em ser engenheiro. Sim, mas médico o quê? Um cirurgião, né? Um neurocirurgião, um pediatra, um geriatra, né? Dentro da aromaterapia também, o porquê de ser aromaterapeuta. Então, assim, eu gosto de atender o outro, né? Eu gosto de estudar, de pesquisar, porque existe dentro de toda a área aqueles pesquisadores, aqueles que, não, eu quero estudar, eu quero ler mais, né? E entender todo esse processo aqui da aromaterapia. Eu gosto de compartilhar o conhecimento, eu gosto de ensinar. Eu gosto de fazer negócios, eu gosto de pegar os produtos da aromaterapia e levar para mais pessoas, né, comercializar esses produtos, levar esse conhecimento. Gente, existe um leque, o porquê de ser aromaterapeuta. Agora, o porquê de ser aromaterapeuta passa
em o porquê de ser você, né? Por que você escolheu? Eu sempre digo assim, a aromaterapia, né, profissionalmente, como eu falei no início, chegou em 2005 na minha vida, né? Foi a minha primeira formação e de lá para cá, todos os anos, né? Todos os anos mesmo, gente. Eu sempre fiz algum curso, sabe? Quando não é mais completo, eu fazia alguma oficina, eu fazia alguma atividade, eu saía colocando metas de, esse livro aqui não tá, eu não tô podendo comprar nesse momento, aí quando chegava meu aniversário, então vai ser esse livro que eu vou me dar de presente, e assim foi e tá sendo até hoje, né? O ano passado foi interessante, porque o ano passado, né, a gente já começou, março, já tava a pandemia. E aí, muito do que a gente tinha programado fazer e receber, né? Porque esse movimento do ser aromaterapeuta, o que é que eu vou passar e o que é que eu vou receber, terminou que... Oi, Fafá. Terminou que não deu aquilo, né? Eu tinha uma agenda inicial, a agenda, beleza, ela foi transformada numa agenda, enquanto eu realizar cursos, numa agenda online, mas enquanto eu fazia alguma coisa, eu tive que ficar em casa. E aí as atividades foram aparecendo, por exemplo, no final do ano, em novembro, eu não fui fazer um curso de aromaterapia, que geralmente eu sempre fazia alguma atividade com alguém, mas eu fui participar de uma vivência de uma atividade de florais do Pacífico. Eu sou uma pessoa também muito apaixonada pelos florais, inclusive mais na frente é um tema que eu quero trazer para aqui, né? Formatar, né, a questão da aromaterapia e a multidisciplinaridade, né? E dentro desse multi aí que a gente fala, aromaterapia e terapia floral. Então, o ano passado, já em novembro, eu já estava, né? De repente chega um e-mail e eu sinto o chamado e diz assim: eu vou me presentear, né, com essa atividade desse cuidado, esse autocuidado, né? E o ano eu já comecei, assim, eu tô começando uma turma agora no domingo, mas também segunda comecei a fazer o curso de hidrolatos com Anne Harman, que para quem me conhece sabe que eu sou mais do que apaixonada por hidrolatos, né? Eu não concebo hoje, né? Eu sempre digo isso, que se você pensa em ser aromaterapeuta, você tem que pensar no óleo essencial e você tem que pensar no hidrolato. Não é pensar só em um ou só no outro, não. É pensar em um e outro. Agora, em alguns momentos, um vai ser o que a gente chama do principal, do primário, né? E o outro vai ser o secundário. Mas a questão, não tem problema nenhum. Existe isso na vida da gente. O que é que a gente coloca como principal em determinado momento e o que é que a gente coloca como secundário. E mais na frente a gente diz assim, mas não é que inverteu, que aquilo que era o mais importante agora já não é mais tão importante, né? Eu até tinha separei um texto aqui que eu achei, abri hoje sobre, quando eu peguei o livro, né? E aí falando do óleo de mandarina, que é um cítrico, né? Mandarins. Então, os imperadores, antigos imperadores lá na China. E aí dentro dessa informação que é trazida aqui, né, nesse livro, que eu vou ler um pouquinho agora para vocês e trazer uma reflexão desse de ser aromaterapeuta e reforçar aquilo que você não precisa ser uma coisa ou outra. Você pode ser uma coisa e outra. Então, assim, as autoras falam, o grande filósofo e místico, mestre Eckhart, eu acho, que é de 1260, né? Nasceu em 1260 e fez a passagem em 1328 e escreveu: entre você e Deus não existe entre, né? Essa é uma visão mística que expressa como, em nossa jornada espiritual, podemos descobrir uma profunda união com o espírito e com nós mesmos. E aí fica a reflexão também, entre eu e o meu cliente ou o meu paciente, existe o entre, né? Às vezes existe o entre, eu tô aqui, a mesa e tal, outro. Mas na hora que o outro chega até você, de alguma maneira existe ali uma comunhão, né? E aquele entre, ele vai, digamos, eu não digo que ele vai desaparecer, né? Porque uma coisa é a comunhão de você com a tua divindade, com aquilo que você coloca, você e Deus. A outra coisa é essa comunhão de você com a pessoa que te procura ou quem você procurou, né? Porque de repente existe também essa situação
trocada. Então a gente tem que perceber isso. E aí elas continuam aqui. Aprender a aceitar e a integrar aspectos feridos que nos constituem ocorre naturalmente à medida que nos curamos por inteiro. Então, assim, quem vai atrás de um aromaterapeuta, ou quando nós fomos atrás da aromaterapia, de alguma maneira a gente estava buscando ali um processo de cura, né? Um processo de conhecimento. Ai, que coisa boa, né? Eu quero usar mais, quero aprender mais a usar na minha casa, com meus amigos, minha família, beleza. Mas também chegou ali a questão de você usar mais, entender mais essa cura que precisa ser realizada dentro de você. E quando a gente fala essa cura, diz assim, mas eu já fiz terapia, já me tratei disso, já melhorei. Só que a vida é dinâmica, gente, né? Imagina, um ano atrás ninguém estava imaginando essa pandemia. Então, quantas feridas, né? Ou foram reabertas, ou foram abertas dentro desse processo de um ano. Porque tudo foi muito novo, né? Determinadas situações a gente não sabia lidar, a gente muitas vezes ainda nem sabe lidar com determinadas situações que surgiram do ano passado para cá. Então, essa coisa do buscar, da cura, eu posso ter feito, né, psicoterapia, posso ter ido no médico, na acupuntura, mas eu tenho que ter esse autocuidado, né? E aí, oi Edna, você tá querendo participar? 2 minutinhos que eu te aceito aqui, tá? Então, aprender a aceitar e a integrar aspectos feridos que nos permite, ocorre naturalmente à medida que nos curamos por inteiro, né? Repetindo. Durante esse processo de cura, a criança interior pode emergir, um dos aspectos mais ternos de nossa psique. Podemos encontrar diferentes faces dessa criança em momentos diferentes, como a criança divina, a criança sábia e a criança ferida. Então, o óleo de mandarina, né, é interessante porque vem para cuidar da nossa criança, né? E como vem para cuidar da nossa criança, qual é o estágio da nossa criança hoje, né? É a criança divina, que tirou esse entre, né? É a criança sábia, que mesmo ali na sua pequena idade, e quando eu digo pequena idade, não é só, né, no caso dela ter 10 anos, não. A pequena idade no sentido do conhecimento que cada um carrega. Então, tem determinados conhecimentos que a gente diz assim, pô, fulano tem um conhecimento de quem já estudou 50 anos isso. E outras pessoas dizem assim, fulano tá engatilhando, tá começando agora nessa área, né? E a criança ferida, né? Então, tem aquele dia que a gente tem vontade de bater, né? Oi Soninha, de a gente simplesmente jogar tudo, né? E aí a gente tem que tratar dessa criança, né? Na hora que ela tá sábia, na hora que ela tá divina, né? A gente gravar esses sentimentos dentro da gente, porque são esses sentimentos, essas memórias que vão nos ajudar na hora que a nossa criança estiver ferida. Oi André. E aí, continuando, diz assim, né? A criança ferida carrega a dor, a confusão mental e as emoções provocadas pelas experiências e desafios da infância que todos experimentamos. E quando a gente fala infância, não é só a infância da minha fase lá atrás, dos meus 7, 10, 12 anos, não. Da infância, de processos que a gente também tem na vida e que a gente de repente se encontra no jardim da infância, né? Que aí muitas vezes esse jardim da infância desse momento está conectado com o meu jardim da infância, com a minha infância lá atrás, mas pode ser também algo novo para mim, que funciona como um jardim da infância e que eu tenho que estar atenta e que tenho que estar cuidando dessa criança ferida, né? O óleo essencial da mandarina ajuda de forma suave a estabelecer a conexão com a nossa criança interior. Ele nos ajuda a experimentar a alegria e o entusiasmo das crianças divina e sábia, assim como a curar e a liberar as emoções que estão presas na criança ferida. Ele estimula a restauração e a redescoberta da inocência e do deleite radiante, um esplendor que nos une ao espírito. E por que eu trouxe essa questão da criança ferida para o porquê de ser aromaterapeuta? Porque a gente não dá para ser aromaterapeuta ou qualquer terapeuta, né? Se a gente não se permitir colocar o dedo na nossa ferida, né? Não dá para você só estar colocando o dedo na ferida do outro, né? Recebe o outro, aí faz o outro, entra às vezes no turbilhão, vai até para uma cartaz necessária, mas você não se permite isso. Então você tem também que entender de colocar o dedo na sua ferida como profissional da área, né? Saúde. E colocar o dedo na sua ferida
de repente, naquele momento, você vai resolver sozinho, você vai se conectar com esse, né? Vai tirar esse entre que tem com o divino. E aí ver qual o caminho, ou qual, digamos, entre aspas, o remédio que pode te ajudar. Mas, ao mesmo tempo, você pode dizer assim, não, tá pesado demais para mim, né? Não dá para eu ir sozinha. Então, eu vou buscar alguém, ou alguns até, que às vezes, né? Que possa aliviar essa criança ferida, né? E aí, é interessante quando eu falo isso, que a gente não é uma coisa ou outra. Muitas vezes você pega uma literatura falando dos óleos essenciais e dos chakras, né? Aquele centro de energia, onde diz, tal óleo, aquela coisa de limitar. Ah, você tem olíbano, então vai usar olíbano para o 7º chakra. Você tem vetiver e vai usar o vetiver para o 1º chakra. E aí, quando você pega esse livro aqui, por exemplo, falando da mandarina, tem centros de energia, né, os chakras, e aí as autoras aqui fazem uma relação de você usar esse óleo para os 7 chakras. Só que cada chakra tem uma percepção. Vocês vão perceber, quem já tem esse livro, né, e quem se interessar depois em buscar e comprar, que alguns óleos essenciais, eles trabalham um ou outro chakra. E outros trabalham todos os chakras, que é o caso da mandarina. Então, de uma maneira geral, o que é que a mandarina faz? Inspira e traz energia positiva, revitaliza o espírito, promove a alegria, a animação e a diversão juvenis. Só que o que é que ela vai fazer em cada chakra? Começando pelo 7º, né, que aquelas começaram justamente, daqui foram descendo, né? Mas não quer dizer que você tenha que ir pelo 7º, tenha que ir pelo 1º. Você vai se conectar e ver de repente o que é que está desalinhado, né? E eu vou poder usar a mandarina. 7º, promove a alegria espiritual e a consciência unitiva, né? A unidade. 6º chakra, né? Aqui. Então tem um 7º, tem um 6º. Inspira a mente e promove os pensamentos positivos, desperta a imaginação. Aí eu venho para o 5º, né? O meu laríngeo. Favorece a comunicação com a nossa criança interior, promove o riso, né? Então, assim, o 5º chakra é comunicação, só que a mandarina é uma comunicação com a criança. De repente, um outro óleo, você vai descobrir aqui, que vai ter comunicação também, mas vai ser um outro nível de comunicação. Aí, o 4º chakra é o cardíaco, tá? Inspira o coração, promovendo a esperança e a alegria. Estimula a aceitação e o contentamento. Ajuda um coração ferido a participar da vida alegremente. Ameniza a solidão, né? Então, de repente, dentro desse ano onde ficamos tão sós, né? E tão conosco mesmo, como é que eu posso inspirar o meu coração? Como é que eu posso fazer com que essa dor, que essa coisa aqui que está mais, né? Meu coração ferido, ele possa ser apaziguado, né? O 3º, que aí já é o plexo solar, promove o entusiasmo e uma disposição animada, né? Porque tem hora que você diz assim, gente, eu acordei, mas eu quero dormir mais, né? Eu não fiz nada ontem, hoje eu também ainda não fiz nada. Então, né? Aquela disposição e a compreensão, o porquê de se entusiasmar. Aí você vem depois para o 2º chakra, né? Que é o sacro, que é o laríngeo, ou desculpa, que é o laranja, né? O que vibra no laranja. E diz assim, promove de forma suave a cura emocional. Ajuda a acessar as emoções de alegria e inocência, como as de uma criança. Estimula a espontaneidade. Promove o otimismo e a cooperação dos relacionamentos, né? Porque hoje, às vezes, a gente consegue ficar à vontade na frente de um celular, né? Até numa live, mas na hora que chega alguém, ou mesmo alguém que liga para você, tá só você com aquela pessoa, tá? Eu vou colocar aqui novamente o livro, tá? A gente não consegue se conectar, né? Não consegue ter essa cooperação, esse relacionamento. E o 1º chakra, que é a base, revigora e renova, né? É aquela coisa do banho que eu tomei, e hoje vocês devem perceber que na maioria das vezes que eu faço live, eu sempre tô de cabelo molhado, né? Porque eu digo, vou usar o secador, aí vou ficar com calor novamente, né? E aí eu gosto assim de estar. Então, assim, essa renovação que o banho dá, a mandarina também traz, né? E aí, ocasiões para o uso, né? Ela coloca aqui algumas sugestões de ocasiões para o uso.
para lidar com problemas vividos na infância, para nos ajudar a encontrar a feliz criança interior, para melhorar o relacionamento com as crianças, né? Com a nossa criança e com a outra ali, nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, dos nossos amigos, para trazer mais diversão para as nossas vidas, para quando estamos nos sentindo melancólicos, para quando queremos nos conectar com a alegria da espiritualidade da vida e quando buscamos a união com o espírito, né? Aí aqui ela faz a indicação das partes do corpo onde você vai poder usar, né? Inclusive pode fazer um rolon, em alguns momentos faz um creme, né? Ou passa afirmações, né? É interessante que esse livro ele traz uma afirmação para cada óleo essencial. Eu estou revigorado ou revigorada, né? E encantada pela diversão. Eu estou disposto ou disposta e preparada para lembrar, curar e celebrar a minha criança interior. Eu estou alegremente envolvido ou envolvida, né, com a vida. E aí tem bênçãos e orações, que eu possa me lembrar da minha intimidade com o Espírito. Abençoa-me com a inocência e alegria de uma criança sábia, que eu possa rir mais frequentemente. Para quem perguntou o livro aí, ó, gente, o nome do título em português é Olhos, né, para unção aromática, né, é da editora Laszlo. Como eu falei, a edição que eu tinha era essa aqui, ó, né, em inglês. É um livro bem... E aí tem até algumas coisas a mais na edição em português, houve uma revisão também, tá? Além que a capa é belíssima, né? Então, assim, o acolher é interessante porque aqui a gente tem uma rosa, né, entre as mãos, e a gente lembrar que a rosa é justamente dos óleos essenciais ou dos hidrolatos quando a gente trabalha, que traz o quê? Que traz muito do ar, né, mas nos leva também a uma reflexão. Você se permite receber, né, porque a rosa chegou, mas você abriu as mãos para receber, né? Vou postar também, tá? Tanto áudio vai, né? Hoje aqui tá sendo pelo IGTV, então a gente vai, quem perdeu, chegou depois, vai poder assistir novamente, tá? Hoje a live, e eu vou deixar a imagem lá, vou colocar no story o livro, tá bom? Que aí vocês dão uma olhada. Já existe um outro livro dessas autoras, que era uma terapia no dia a dia, que é um óleo essencial para cada semana do ano, tá? Que é uma atividade também bem interessante. Você pegar um óleo, tá? E aí, mas no livro diz que tem que ser esse óleo. Gente, os mestres, né, que aparecem, que surgem na nossa vida, eles orientam, né? Eles não legislam no sentido que tem que ser assim, né? Senão eles seriam chamados de legisladores, de advogados, de juízes, de promotores. Eles são mestres, eles são professores. Então, eles orientam e cada um, né, vai escolher, vai perceber dentro daquele conhecimento do que cada um trouxe, o que é que eu vou escolher para o meu caminho. Sabe? Não tem que ser. Então, se um livro está dizendo, tem que ser esse óleo essa semana, e de repente você não tem aquele óleo e nem tem como comprar naquele momento, mas você tem algum óleo dentro de casa, então, e que você tem uma conexão, então respire aquele óleo, vê o que é que aquela semana está falando e busca justamente se conectar com aquilo que aquela semana está falando. Mas eu não tenho óleo nenhum, acabou tudo meu e o meu dinheiro só vai chegar no final do mês, o meu cartão estourou. Mas você tem uma plantinha dentro de casa, você tem um chá dentro de casa, você tem um incenso dentro de casa. Se conecta. Quando a gente diz assim, quebrar esse entre você e o divino, é perceber tantas coisas que existem do divino, né, aí, e que a gente simplesmente não se conecta, né? Um livro que estava lá, que a gente comprou e que leu por cima, de repente se conectar com esse divino através desse livro, pegar esse livro, ler ou reler, né? Porque muitas vezes está ali nem foi lido, outras vezes ele já foi,
mas que nesse momento você já vai ter uma outra visão daquela leitura, você vai ampliar essa visão, você vai compreender mais o que você leu há 1 ano, há 10 anos atrás, às vezes, naquele livro. Não quer dizer que o que você leu lá atrás estava errado, simplesmente o que você está lendo agora, né, ampliou, né? Você percebeu 1/8, né? Deixa eu... O livro aqui, deixa eu só pegar aqui, tá, gente? Ó, o livro das mesmas autoras desse Óleos para Unção é esse aqui, ó, Aromaterapia para Cada Dia, tá? Onde vocês vão ter um óleo para cada semana. Na realidade, aqui elas falam, né, porque são 2 autoras, elas falam justamente das estações da vida. Então, o que significa a primavera, o que significa o outono, né? Eu até tenho... A gente que agora está perto de entrar no outono, né? O ano novo para nós começa justamente agora com o outono. No outro hemisfério já é a primavera e para a gente vai ser o outono. Onde tem isso aqui, ó. Mergulho no meu eu, levado pela leveza da foca e também por respirar o aroma de abeto. Nesse livro, tá? Essas autoras, existem alguns anexos e elas fazem relações não só com óleo para a semana e o óleo das estações, mas a relação de alguns desses óleos com os animais, né? No sentido da questão energética, da questão da simbologia dos animais, tá bom? E aí, tem alguém querendo perguntar alguma coisa, né? Porque a gente ainda tem uns 10 minutinhos mais ou menos, uns 12 minutos, pra gente concluir hoje a nossa live, tá? Eu também, André, eu acho assim, esses livros bem didáticos, sabe, essa proposta. E aí, assim, só reforçando, gente, vamos assumir mais no nosso ser, né? Não, independente de ser aromaterapeuta, terapeuta que você for. Mas quando buscar algo, dizer assim, eu vou fazer isso, mas não é para fazer aquilo, não é para trabalhar. Na hora que você escolher ser aromaterapeuta, mesmo que você diga aromaterapia só para minha família, você ali está se colocando a serviço. E enquanto se colocar a serviço, você é um terapeuta, né? Que pode ser dos aromas, dos florais, da acupuntura. Oi, Ana Lídia. Né? E aí, alguém quer perguntar algo? Ou compartilhar algo? Deixa eu ver aqui se... A Helena ainda tá. Vamos lá. Então, já que ninguém se coloca, eu vou abrir aqui aleatoriamente mais um olhinho pra gente encerrar, né? Que outra mensagem desse livro a gente pode levar hoje para casa, para quem já está em casa ou quem já está no trabalho, né? Pode levar para si. Inclusive, trazendo essa conexão, quando a gente diz, eu vou para casa, né? Vou voltar para casa. Vamos aprender a voltar para si, né? Essa casa que está aqui, esse nosso templo. Então, deixa eu ver. Gente, a mandarina de novo, mas vamos ver, né? Então... tomilho, né? E aí o tomilho, no caso aqui o linalol, eu não vou ler todos os detalhes dele, tá? Mas eu vou pelo menos ler a parte que ela fala de ensinamentos espirituais, né? Aqui é o quimiotipo linalol porque é o que predomina justamente o álcool, né? O linalol é um álcool. Existem outros quimiotipos de tomilho, tipo o timó, que aí já é um fenol, e aí a gente já tem que ter mais cuidado quando vai usar o quimiotipo timó, e aí o linalol. E aí a pessoa diz assim, tá confuso, Gorete. Aí é quando a gente diz assim, isso aí é o olhar que a gente tem que ter para química, né? Então, assim, se eu tenho que compreender por que um determinado faz algo ou deixa de fazer, passa justamente pela química, né? Então, ensinamentos espirituais em relação ao tomilho. Existem pelo menos 4 tipos principais de práticas meditativas.
técnicas de foco, como a recitação de mantras, que devolvem atenção. 2, técnicas de conscientização, como a Vipassana, que cultivam a atenção plena. 3, técnicas de rendição, como a oração centrante, que ajudam a mente a se render ao espírito. E 4, técnicas xamânicas, que ajudam a mente a se abrir para a esfera imaginária. Todas essas práticas, em suas várias formas, treinam a mente para que ela fique centrada, calma e aberta, bem como desapegada e clara. Elas dão origem a uma consciência unitiva, criada no espírito e ancorada na terra. E aí vem justamente aquilo que a gente falou, só que na mandarina, né? Lá foi a cura da criança ferida, e se conectar mais com a nossa criança sábia, com a nossa criança alegre, né? Divina. E aí aqui mostrando 4, as autoras não estão dizendo assim, a maneira de você se conectar na prática meditativa tem que ser essa. Não. Elas estão colocando dentro das experiências que elas têm 4 técnicas de foco, né? Que coloca ali 4 práticas meditativas e você tem 4 possibilidades. 4, na realidade, que elas colocam como a experiência dela. Mas você pode chegar e dizer assim, mas tem mais uma prática que eu conheço e não é nenhuma dessas que ela falou. Até parecer uma delas, mas não é. Eu faço assim, assim. Então, quem é que tem o certo ou errado? Não, gente. É a experiência. A gente vai abrindo, as pessoas nos apresentam, os mestres, os professores nos mostram caminhos e você vai, né, colhendo ao longo da tua estrada o que você for fazendo e vai descobrindo a tua meditação, a tua prática. O óleo essencial de tomilho promove a força e a firmeza espirituais e ajuda a centrar e a fortalecer a mente, né? Ele favorece todas as formas de meditação e auxilia na integração de uma maior presença mental. Promove um estado de bem-estar, fortalecendo o corpo e a mente e aquecendo o coração. O óleo de tomilho também propicia a confiança e a motivação necessárias para se prosseguir com as práticas que apoiam a jornada espiritual, especialmente a meditação. Só que aí vai uma dica, vê? Deixa eu ver só quem pergunta. Mandarina usada na criança pode trabalhar a favor de diminuir o sofrimento? Com certeza, Ju, vê? A mandarina, ela vai justamente cuidar, tratar, né, da nossa criança ferida, né? Tem aquela criança que já está no outro estágio e é um aroma, inclusive, assim, fácil de se gostar. O tomilho já, que é isso que eu ia dizer, né, agora. É muito importante quando você lê, ai que beleza, esse óleo faz isso ou esse hidrolato faz aquilo. Mas se você vai meditar, se você está querendo se fortalecer e você no primeiro momento, você vai inalar um aroma que você não curte, né? Você até acha que precisa e provavelmente talvez até precise mesmo, mas que você não se sente confortável. Então naquele momento você estuda sobre o óleo ou sobre o hidrolato, beleza? Isso aqui eu tive conexão do que ele fala, é o que eu penso que eu estou precisando, é o meu sofrimento nesse momento, mas aí você vai buscar algo que te deixe confortável, né? Para você respirar, para você inalar e para você se fortalecer. E não se fortalecer diante de um sofrimento de inalar, de cheirar algo que você não gosta naquele momento, não se sente. Eu digo naquele momento porque eu conheço pessoas, inclusive eu, né? Que em um determinado momento, aquele óleo diz assim, gente, que óleo é esse, né? E aí, a partir do momento que você começa a estudar, entender qual é a mensagem que aquele óleo traz para você, e aí até faz sinergia, né? Você pega aquele óleo, de repente ele puro não é tão legal, mas você pega aquele óleo e junta com outro, você percebe que aí fica uma sinergia, um perfume bem, como se diz por aí, bem massa, e que aí te ajuda nesse processo curativo. E aí assim, ó, nas experiências de ter pais que se separam, sim, Ju, vê, a criança, isso eu aprendi não na aromaterapia, isso eu aprendi quando eu fiz minha formação em terapia de família e de casal. A criança por si só, né, e aí eu tô falando mesmo da criança, não a nossa criança aqui dentro, né, ela é tão bondosa que ela puxa muitas vezes para si, né, uma culpa, né,
que não é dela, nenhuma responsabilidade que não é dela, né? Então, muitas crianças, quando os pais se separam, no inconsciente, não fica isso claro, é como se elas se sentissem de alguma maneira, não é nem culpada por aquele processo que elas estão vivendo. E se aquilo não se tem um olhar dos pais, ou pelo menos de uma das partes, para entender isso, esse trauma, essa culpa, a criança vai levando consigo, só que chega um momento que ela não, deixa de ser criança, ela já passa a ser um adulto, e aí como é que fica essa situação dessa culpa que você carregou, que você trouxe, né, durante anos e anos, e que você mesmo não tinha essa consciência de ter se sentido culpado por aquilo, né? Mas o teu processo de vida fez com que você, em determinados momentos, você abrisse espaço para o seu sabotador interno, tá? Então, é importante que a gente acolha muito as crianças, né? Que é como um dia desse eu vi no programa, nós não somos o futuro, nós somos o presente, as crianças que estão presentes aqui, e as nossas crianças que estão dentro daqui, que por alguma maneira, né, elas se feriram, se machucaram, né, e que está no processo de cura. Então a mandarina é um ótimo óleo, porque é um óleo cítrico, no sentido que vai ser um aroma mais fácil de cada um aceitar, diferente do tomilho. Tem quem gosta do tomilho, tem quem não gosta do tomilho. Já a mandarina eu vejo como aquele óleo que você coloca, né? A mandarina tem uma relação muito forte. Existe o óleo da mandarina, existe o óleo da tangerina, né? Que é o chamada prima pó. Aí a gente diz assim, mas um substitui o outro. Na realidade, cada óleo ele tem a sua particularidade. Mas existe o quê? Existe a questão de, na falta de eu não tenho mandarina, mas eu tenho um óleo de tangerina em casa. Eu posso usar, Gorete? Pode, gente. Esse óleo te traz alegria, esse óleo te fortalece, então ele vai fortalecer a tua criança ferida. Ele vai trazer essa alegria, né? De alguma maneira, ou pelo menos começar com que você se permita trabalhar essa alegria que durante tanto tempo e durante às vezes tantos anos e décadas você negou, né? Você viveu só a melancolia, tá? Então assim, a gente tem mais 2 minutinhos. Aí se tiver mais alguma pergunta, vocês colocam aí, tá? Para eu responder e qualquer coisa depois vocês colocam mais tarde. Essa live já vai estar no Insta, né? Então, no IGTV, e aí vocês vão e podem assistir para quem entrou depois, ou se não entendeu alguma coisa, deixa lá a pergunta que eu vou e respondo, tá bom? Oi, Mariana, saudades. Maristela, beijo. E aí, gente, então, chegou na hora da mandarina. Pois é, depois você escuta tudo que eu falei da mandarina. E aí, assim, que vocês possam ter um final de semana, né? Hoje é quinta. E o início da próxima semana, né? A laranja doce também pode ser, mas nesse caso específico, no primeiro momento você até usa a laranja doce, mas eu percebo que se você buscar uma tangerina ou uma mandarina, dependendo da situação da criança, sabe aquela coisa assim, o medicamento que é um paliativo enquanto você consegue fazer a dispensação do medicamento correto. Mesmo no caso do óleo essencial, muitas vezes a gente não tem o óleo, que a mandarina ela vibra na cor laranja, tá, André? E aí em outro momento a gente até pode falar aqui dos óleos das cores que vibram, né? Que os óleos, que os hidrolatos, na realidade a gente vibra a cor. Hoje eu estou aqui de amarelo para vocês, tá certo? E aí assim, vamos, tá? Agradeço muito a presença de cada um. Oi, Ana Lídia, tá? E namastê, e a gente vai se falando, tá, gente? E vamos realmente, assim, perceber o que cada um pode cuidar da sua criança, né? Porque para ser um aromaterapeuta, essa criança ela não tem que estar feliz o tempo todo, mas ela tem que ser olhada, né? E ser percebida quando ela estiver ferida, tá bom? Namastê.